Muitas dúvidas surgem sobre o coronavírus por se tratar de um vírus novo e ainda pouco conhecido pela comunidade científica mundial. A médica pneumologista e referência para a Covid-19 em Caratinga, Maria José Ligeiro Marques, esclareceu sobre o isolamento de pacientes e o encerramento da quarentena para casos suspeitos ou positivos de Covid-19. Então, a gente tem algumas possibilidades. Primeira possibilidade, o paciente está em isolamento domiciliar restrito porque teve contato com um caso índice, um caso positivo. Nesse caso, o paciente vai contar o isolamento a partir da data do primeiro contato com essa pessoa positiva e esse isolamento vai durar 14 dias. Após 14 dias, o paciente não apresentou nenhum sintoma, mantém-se assintomático, esse isolamento domiciliar restrito está finalizado, caso encerrado. Segunda possibilidade, o paciente, dentro desse isolamento domiciliar, ele teve contato, então, inicial com um caso positivo, mas no meio desse isolamento de 14 dias, em torno aí de uma semana, por exemplo, ele desenvolveu os sintomas. Então, se ele desenvolveu os sintomas, ele vai ser avaliado pelo médico e esse isolamento vai voltar a contar o tempo a partir do atestado médico. Então, ele iniciou sintomas, foi visto pelo médico 2 dias depois. O médico vai dar um atestado de 14 dias para esse paciente. Ele se manteve em isolamento domiciliar restrito, não houve nenhuma complicação. Após 14 dias, ele também está liberado, caso encerrado. Isso ocorre para todos os pacientes com síndrome gripal, mesmo que não tenha tido um contato prévio com alguém positivo. Então, eu iniciei sintomas hoje, de sintoma gripal. O médico avaliou e julgou necessário o isolamento, por ser uma síndrome gripal. Ele vai iniciar o afastamento dessa pessoa naquele dia da avaliação do atestado médico e ela vai permanecer 14 dias isolada. Passados 14 dias, caso encerrado. Se ele piorou, obviamente ele vai ser internado. Se ele se manteve melhor ao longo desses 14 dias, caso encerrado. Qual é a outra possibilidade? O paciente teve contato e teve que colher um exame, né? Como aconteceu no caso do profissional de saúde. Esse exame teve um resultado positivo, mas ele permanece assintomático. Independente da data, quando esse resultado foi positivo, o tempo de quarentena é o mesmo. O médico avaliou que ele teve contato, determinou 14 dias de isolamento e, passado esses 14 dias, também caso encerrado. Mas se o exame veio positivo 7 dias depois, independe desse fator. O paciente tem que ser contado em tempo de isolamento a partir da data do contato com o caso índice, né? Por que a gente conta esses 14 dias, então? Porque é o tempo de vida desse vírus. A gente vai ser contaminado, ele vai entrar no seu organismo, vai invadir a sua célula, vai iniciar uma replicação viral. Nesse momento da replicação viral, que é em torno aí do início dos sintomas, ou 5 dias mais ou menos após ele ser contaminado, ele vai estar contaminando mais. O estágio de contágio desse paciente é maior, quanto maior for a carga viral desse paciente. Então, a partir daí, se esse paciente foi tratado com medicamento específico ou não, ele também vai ter o mesmo tempo de término, porque o vírus vai replicar e posteriormente ele vai morrer, vai desaparecer desse organismo. Mesmo que a pessoa fique internada mais tempo, o tempo de contágio é o mesmo, porque é assim que o vírus se comporta. Qualquer síndrome gripal, viral, apesar de não ter um tratamento específico para ela, ela tem um tempo específico de início e de fim, que nesse vírus é em torno de 12 dias e meio, então se combinou que essa quarentena seria de 14 dias para ter uma margem, né? Então, independente se ele foi para o hospital ou não, esse tempo de replicação viral e finalização do vírus, ele está dentro desse período de 14 dias.